É 23 de abril de 1997. Estou no meu terceiro dia de treinamento de campo na Carolina do Sul. Eu acabei de me juntar ao exército dos Estados Unidos. Estou perto de pessoas que eu nunca vi antes. Eu não conheço ninguém. Eu entrei na minha terceira briga em 3 dias, na lavanderia. E foi uma daquelas brigas onde nós dois sangramos. Foi terrível, foi uma luta muito ruim. Foi a primeira briga dele, foi a minha terceira briga. Meus sargentos me puxaram e havia 5 deles sentados lá. E eles disseram: "Filho, só queremos te dizer uma coisa. O exército não é para você. Você precisa voltar para casa." Eu respondi: "Como assim?" Ele disse: "Você não precisa estar no exército. Você quer mesmo estar aqui? Você nem quer estar aqui." Na época eu tinha 17, 18 anos. E eu fiquei quieto, não disse nada. Eles disseram: "Olha aqui o que vamos fazer para você. Normalmente, quando isso acontece, essa é a sua terceira briga em 3 dias. Nós simplesmente fazemos um desligamento desonroso e nós te mandamos para casa. Queremos que você faça o seguinte. Você tem essa noite para pensar sobre a sua decisão, ok? Bem, nós achamos que o exército não é para você. Queremos que você faça quantas ligações quiser. Amanhã de manhã, às 5 horas, você precisa nos dizer se você vai ficar ou se vai embora. Nossa sugestão para você é que você precisa ir para casa, filho. É isso que você precisa fazer. Isso não é para todo mundo, e definitivamente não é para você." Então eu fui para o meu quarto e eu comecei a fazer as ligações. Eles me deram um quarto com um telefone, então eu comecei a ligar para todos os meus amigos. Cada um dos meus amigos, namorada, todo mundo. "Pat, vem para casa. Pat, vem para casa. Pat, vem para casa." Cada pessoa dizia: "Pat, vem para casa." Eu era gente boa, eu era um cara que as pessoas gostavam de estar junto. E eu fui pro meu beliche e tinha um amigo meu, Wiggins. Nunca esqueço o Wiggins, ele era do Texas naquela época. E tinha 3 músicas que eu estava ouvindo repetidamente. Naquela época era o Walkman. Então eu estava ouvindo meu Walkman e a noite inteira eu não dormi naquela noite. Eu ouvi 3 músicas. E tudo que eu pensava era nessa decisão que eu tinha que tomar. Uma música era do Usher, You Make Me Wanna. Outra música era do Blackstreet. Veja como eu nitidamente lembro desses álbuns e dessas músicas que eu ouvia. Era do Blackstreet e a música era Don't Leave Me Girl. Não me deixe, garota. Por favor, fique comigo essa noite. E a terceira música era de Brian McKnight. Eu acho que era, eu não sei. 3 músicas a noite toda. Foi o que eu escutei. E eu estava muito emocionado. Foi um momento decisivo da minha vida. Eu queria voltar e curtir. Eu estava numa época áurea da minha vida. Festas, 17, 18 anos. Antes de eu ser pai, antes de eu ter minha família. Eu acordei de manhã, fui ao sargento e eu disse: "Eu vou ficar, vou fazer isso dar certo." E deixe-me dizer o que aconteceu. A consequência disso foi que, agora que eles sabiam que eu estaria dentro, tudo o que eles pensavam era encontrar maneiras de me quebrar, para me colocar para fora do exército. Eles me fizeram fazer mais flexões. Eu estava fazendo tantas flexões que lá pelo 4º dia eu não conseguia prestar continência. Eu literalmente tinha que me encurvar para prestar continência. Eu não conseguia prestar continência, meus ombros estavam destruídos. Eu perdi 10 quilos em 2 semanas, porque continuamos correndo e correndo. David, mais 6 quilômetros. David, mais 6 quilômetros. E eu não aguentava mais correr. Por que estou contando essas histórias? Todo mundo quer ser um decamilionário. Todo mundo diz: "Pat, como se sente com todos esses milhões de dólares e ser conhecido no mundo todo, etc, etc." Sim, tudo isso é ótimo. Mas se não tivesse sido o exército, eu não seria quem eu sou hoje. Nesse momento, estou aqui com 144 outros empreendedores. Estou na Universidade Harvard, no programa OPM, da Escola de Negócios de Harvard. E com cada pessoa que converso, eles geralmente tiveram 1 ano, 2 anos, que eles tiveram que passar por extremas dificuldades em suas vidas. Para mim foi o exército. Eu morei no Irã, houve muita dificuldade. Eu passei pela guerra, foi muito difícil. No campo de refugiados foi difícil. Divórcio dos pais, as ruas, tudo isso, muitas dificuldades. Exército, muita dificuldade. E, em seguida, isso me construiu para ser o homem que eu sou. Eu tinha 21 anos, e de lá para cá, o resto foi descobrir o meu caminho e o que eu queria na minha vida. Então eu aprendi 19 coisas do exército que me ajudaram a me tornar um milionário. Agora, eu quero te falar sobre isso hoje. E podemos substituir milionário por decamilionário, por empreendedor, por CEO, ou como você queira chamar. Digo milionário por causa do título que usamos. Milionário porque alguém me perguntou: "Pat, eu quero ser um milionário. Eu estou pensando em me juntar aos militares." Eu acho que o nome do garoto era Dre. Dre, eu vou te dar algumas respostas, porque toda essa mensagem foi solicitada por você. Dre disse: "Ei, Pat, estou atualmente no ensino médio.
Eu estou pensando em tirar um ano de folga depois que eu me graduar para servir nas Forças Armadas, aprender disciplina e ética de trabalho para minha carreira futura. Por favor, faça um vídeo de sua experiência nas Forças Armadas e talvez alguns conselhos de pontos a seguir. Então deixe-me ir direto ao ponto. Eu aprendi 19 lições que o Exército me ajudou. E eu vou direto a elas explicar rapidamente. Número 1. Gestão do caos. O Exército envolve tudo sobre gerenciar o caos. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que encontrar uma maneira de estar preparado, e nós víamos pessoas que não aguentavam. Eu lembro de um dos exercícios que nós tínhamos que fazer pouco antes de nos graduarmos. Você tinha que rastejar embaixo desses fios, enquanto acima de você armas semiautomáticas atiravam. Logo acima de você. Isso era tarde da noite, estava chovendo, estava quente, estava úmido. É terrível. E você rastejando com esse barulho. Isso é o caos. Você está entrando em pânico. Você nunca passou por isso antes. O que fazer? Se numa situação dessas você se desesperar e levantar, bum, já era. Também é assim nos negócios. Você tem todo esse caos nos negócios. Você não sabe como lidar com tudo. E se você tiver um erro no negócio, um erro estúpido, você perde todo o seu negócio, porque você não sabe como lidar com o caos. Então essa é uma lição que eu aprendi com o Exército. Número 2 é missão orientada. Tudo no Exército é sobre uma missão. Temos uma missão que temos que realizar e vamos realizar. No empreendedorismo, você pode descobrir uma maneira de fazer os seus negócios ou a quantidade de dinheiro que pretende ganhar. Você deseja ser um milionário? Você quer ser um CEO de sucesso? Missão guiada. Qual é a sua missão? Você tem que completar essa missão. Você não pode abandonar uma missão. Por exemplo, depois eu termino isso, depois eu faço aquilo. Não. Missão guiada. Vamos completar essa missão. Qual é a missão? Vamos completar essa missão. É exatamente assim que os militares agem. E é exatamente assim com os negócios também. Lição número 3. Aprender a fazer muitas coisas com recursos limitados. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem: Pat, eu gostaria de ter dinheiro. Eu não conheço muitos empresários que começaram com 10 milhões de dólares, que alguém tenha dado dinheiro a eles, a menos que fossem seus pais. Eu não fui um deles. Eu não vim de uma família muito rica. Minha mãe teve que voltar para o Irã, porque ela ficou sem dinheiro. E meu pai era um caixa em uma loja de 99 centavos. Sabe, os dois eram boas pessoas. Meu pai era o trabalho duro em pessoa, mas não tínhamos dinheiro. Então eu comecei o meu negócio fazendo vendas. $100 de comissão, $200 de comissão, $500 de comissão, $1.000 de comissão. E eu economizei. E então eu fui capaz de abrir meu próprio escritório, então eu fui capaz de contratar um assistente de equipe, todas essas outras coisas. Mas nas Forças Armadas, você tem que aprender a fazer as coisas funcionarem com recursos limitados. Vou dar um exemplo. Nós vamos para o campo de batalha e há uma missão, há uma guerra, há algo acontecendo, e você está vivendo em um acampamento. Você tem uma quantidade limitada de água, uma quantidade limitada de comida, e você tem que racionar a quantidade que pode comer, para ter certeza que aquilo vai durar. E é a mesma coisa com os negócios. Às vezes você tem que trabalhar com a quantidade limitada de recursos que você tem. A lição número 4 é aprender a ser multitarefa. E há muitas pessoas que falam que não conseguem ser multitarefa. O Poder do Hábito é um ótimo livro. É um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Eu tenho lido para os negócios. Mas eu tenho que dizer para você, e eu sinto muito dizer isso, existe multitarefa no mundo dos negócios, assim como nas Forças Armadas. Você não pode simplesmente dizer: tudo o que vou fazer é ficar aqui de guarda e apenas vigiar. Na verdade, enquanto você está fazendo isso, você está falando com alguém, você está observando as pessoas ao redor, ao mesmo tempo você está secando suor e bebendo água para se manter hidratado. Nos negócios também há multitarefa. É a mesma coisa. Você pode estar fazendo algo aqui, enquanto você tem que fazer isso aqui, enquanto você está lidando com aquilo outro. Então, como você faz isso? Ah, eu não sei como lidar com multitarefa. Sinto muito. No mundo dos negócios, haverá muitas instâncias que você tem que aprender um pouco de multitarefa, especialmente durante a fase de sobrevivência, até que você possa obter bastante apoio e preencher as áreas que você não é bom com a equipe de suporte. Contratar seu staff, sua equipe de suporte, contratar sua equipe. Então, você poderá se concentrar em fazer o que você é muito bom. Mas durante a fase de sobrevivência, enquanto você constrói seu negócio, você terá que ser multitarefa muitas vezes. Eu aprendi isso no Exército. Lição número 5. Aprender a trabalhar sob pressão. Acho que às vezes as pessoas têm medo de trabalhar sob pressão. E mais importante, deixe-me dizer uma coisa para você. Você aprenderá muito sobre o comportamento de uma pessoa quando ela está sob pressão. Agora tenha isso em mente.
Deixe-me dizer isso e fique comigo, e eu vou dizer devagar. Ninguém tem melhor desempenho sob pressão do que quando não há pressão. Vou dar um exemplo. Robert Horry era conhecido como um grande arremessador de 3 pontos. Ele venceu 7 campeonatos de basquete. Quando você acha que ele arremessava melhor de 3? Treinando, sem ninguém olhando para ele e ninguém marcando, ou durante o jogo, faltando 3 segundos para o relógio estourar? É claro, no treino. No entanto, aqui está a diferença. Há pessoas que trabalham melhor sob pressão do que outras pessoas trabalham sob pressão. Ambas estão sob pressão, mas uma tem um desempenho melhor do que a outra. Eu tenho que te dizer que no mundo dos negócios você precisa aprender a trabalhar melhor sob pressão. Quando você está em guerra, quando você é militar, quando você é um soldado, aprenderá como trabalhar sob pressão. A mesma coisa acontece nos esportes. Alguns de vocês já praticaram esportes organizados, e vocês sabem como é. O tempo está acabando e seu treinador está dizendo: você tem que fazer isso, contamos com você. E todas essas coisas que algumas pessoas não conseguem lidar. O tempo está acabando, contamos com você, é isso que você tem que fazer. Essa é a última chance. Oh meu Deus, todo mundo precisa de mim, e se eu não fizer isso, eu posso ser um perdedor. Veja que é aí que você aprende sobre alguém, quando essa pessoa tem que trabalhar sob pressão. E é aí que nasce o líder, em momentos como esse. Eu sou um subproduto desse garoto de 17, 18 anos. Eu faria qualquer coisa para ter uma câmera e me observar naquele cara de 17, 18 anos, quando a junta militar com 5 sargentos me deu a opção de voltar para casa e festejar. E disseram: filho, o exército não é para você. Eu adoraria ver isso. Que essa minha versão de 37 anos de idade foi construída porque essa versão de 17, 18 anos tomou uma decisão sob pressão. Assim como você vai precisar tomar algumas decisões sob pressão. E enquanto a maioria das pessoas desiste durante essas situações de pressão, você não vai desistir. Você vai ficar e vai ser difícil, mas você vai ficar. Se você fizer isso, obviamente, é aí que vem a recompensa. Lição número 6. O exército diz respeito a como gerenciar riscos. Tudo é sobre como gerenciar riscos. O que é gerenciamento de risco? Se nós seguirmos por um flanco, nós temos um risco aqui, porque o inimigo está do outro lado e temos que descobrir o que eles vão fazer. Se formos por esse lado, estamos seguindo pelas montanhas. Vamos precisar subir para que possamos passar das montanhas, mas nós estamos ficando cansados. Se seguirmos em frente, realmente não sabemos o que pode acontecer. Estaremos em linha reta, por isso os inimigos podem estar em ambos os lados. Nós vamos estar bem no meio, e esse é o momento da emboscada. Nós ficaremos cercados. Nós podemos ficar parados, mas se ficarmos parados, eles podem nos atacar. Nós podemos recuar. Se recuarmos, eles saberão que estamos com medo. Você tem 4 escolhas, 5 escolhas. Esquerda, direita, seguir em frente, ficar parado, recuar. Certo? Existe o risco da mesma forma nos negócios. Eu vou por aqui, eu vou fazer isso, aquilo outro. O que eu faço aqui? Você está gerenciando riscos como empresário. E criar riquezas se trata de gerenciar riscos. Tenha isso em mente. Eu quero que você entenda essa parte. Eu sou o produto final de tudo isso que estou te dizendo. Esse é o produto final por eu ter que passar por esses tipos de situações. Assim como você vai precisar passar por esses tipos de situações. Lição número 7. Deixe-me falar sobre a lição número 7. Casca grossa. E eu vou te dizer que parte do exército me ensinou sobre casca grossa. Meu Deus, o exército é sarcástico. Eu trabalhei como mecânico no exército e os mecânicos do exército dizem as coisas mais aleatórias uns para os outros. Quando se está num campo de treinamento, você pode imaginar como se sente quando seu sargento diz o seguinte: ei garoto, você tem que ir para casa, você tem que crescer em casa. Eu sei o que é isso. Ei garoto, você sabe com quem a sua namorada está agora? Com o seu melhor amigo. Com o seu melhor amigo agora mesmo. Ela está gemendo agora mesmo o nome dele, a sua namorada. E você não tem acesso a nenhum telefone por 2 meses. Imagine isso, é como se você estivesse mentalmente fora do ar por 2 meses. E é esse tipo de coisa que eles ficam dizendo a você. E as pessoas escrevem cartas para você, e você tem a chance de escrever de volta nos domingos, para enviá-las notícias. Você é capaz de lidar com isso? Essa é a parte da casca grossa. Então vamos relacionar isso ao mundo dos negócios. Algum cliente chega e diz para o empreendedor: eu não ligo a mínima para o seu produto, você nem deveria vender esse tipo de coisa. E então esse empreendedor desiste. Você está brincando comigo? É preciso ter casca grossa, encarar esse tipo de situação e seguir em frente. Não dá para ter tanta sensibilidade. Essa pessoa gritou comigo, essa pessoa desligou na minha cara, essa pessoa fechou a porta para mim, essa pessoa fez isso pelas minhas costas, essa pessoa comprou o produto, depois cancelou e então disse para todo mundo que eu sou péssimo. Casca grossa, casca grossa. Você precisa ser casca grossa. O exército ensina a ser casca grossa e você precisa de casca grossa para ser um milionário. Número 8. Tribo. Aprendemos a ter uma tribo. Tudo para mim era sobre camaradagem. Meus colegas Brentford, McElroy, Fax,
Há uma longa lista desses nomes. Chip, Klingerman, estes eram meus irmãos. Quero dizer, eu estou falando de irmãos. É o que eram. E tivemos uma camaradagem incrível. Tivemos uma camaradagem incrível juntos. Incrível. Por exemplo, tivemos uma tribo que quando saímos, todos saíam juntos e todo mundo voltava junto. Deixe-me explicar. O que quero dizer com isso é que é um elemento de gangue, um tipo de coisa que se faz nas Forças Armadas. Se alguém dissesse, como Bradford, meu amigo, um dia disse que iria voltar para o refeitório, ficávamos todos por lá. E éramos tão competitivos que competíamos em quem fazia mais flexões, competíamos em quem corria mais, quem conseguia fazer mais abdominais, quem lutava melhor wrestling. Bradford era um grande wrestler. Esse tipo de parceria era legal. Se fizéssemos um teste sanguíneo, acho que éramos da mesma família. Um protegia o outro. Assim como no exército, nós devemos criar uma tribo no mundo dos negócios. Quando você constrói um negócio, há muitas maneiras que você pode fazer isso. No meu caso, eu amo minha equipe. Eles estão comprometidos uns com os outros e dispostos a proteger uns aos outros para garantir que a missão se torne realidade. E se houver esse componente da tribo, isso é muito importante para que todos possam contar uns com os outros. Isso existe no exército, eu aprendi isso no exército. Novamente, uma parte disso você pode ter aprendido no esporte também. A lição número 9 é liderança. Você pode aprender a liderar muito, muito rapidamente. Você não tem escolha a não ser liderar, porque tudo nas Forças Armadas envolve liderança. Então você tem que liderar, ser liderado ou não atrapalhar. Você ouve isso muitas vezes, mas existe um processo de desenvolvimento para isso. A parte de não atrapalhar é a mesma coisa. Dizemos não atrapalhar, mas ao mesmo tempo você está desenvolvendo pessoas ou sendo desenvolvido em outra tarefa. Eu estava sendo desenvolvido, eu estava desenvolvendo outras pessoas, pessoas estavam sendo desenvolvidas. Todos estávamos sendo desenvolvidos no exército. Havia um componente de desenvolvimento de liderança no exército. Estava constantemente ocorrendo. Deixe-me adicionar algo sobre liderança. Muitas vezes as pessoas têm alguém na empresa que elas conhecem e elas simplesmente dizem: "Ah, eu não gosto dessa pessoa", e não têm contato com ela. Então não há desenvolvimento de liderança. Agora, tenha em mente que existem certas pessoas que não se encaixam na cultura da empresa. Se alguém não se encaixa na cultura da empresa, houve um processo de contratação errado, ou a pessoa que se candidatou ao emprego mentiu durante o processo de contratação. Essa pessoa enganou você. E muitas pessoas vão fazer isso. Mas vamos excluir essa parte. Digamos que isso não exista. Tudo está certo e você contratou corretamente. E elas têm algumas coisas que precisam fazer e se encaixam muito bem na cultura. Cabe a você liderá-las e desenvolvê-las. Você não pode simplesmente desistir das pessoas e dizer: "Dane-se", e em seguida demitir a pessoa. Isso é desenvolvimento de liderança, e é exatamente a mesma coisa no exército. Não desistimos de nossos colegas, nós os desenvolvemos. Lição número 10. Aprender a lidar com outras culturas. Eu tive que aprender a lidar com pessoas do Mississippi, que eram caucasianos. Eu tive que aprender a lidar com pessoas do Mississippi, que eram afro-americanos. Assim como tive que lidar com pessoas que eram de Dakota do Norte, que tinham certas crenças que nunca ouvi antes. Eu tive que aprender a lidar com pessoas de Utah. Eu tive que aprender a lidar com pessoas de Nova York, com porto-riquenhos. Tive que aprender a lidar com diferentes gangues. E os militares atraem muitos ex-membros de gangues. Eu tive que aprender a lidar com, você sabe, pessoas que olhavam para mim e diziam: "Espere um minuto." Nesse momento eles reparavam que apesar de eu estar barbeado, eu tenho a aparência de alguém do Oriente Médio. E perguntavam: "De onde você é? Você é do Irã?" Esses preconceitos. Aprender a lidar com preconceitos. Você é do Irã? Você é do Oriente Médio? Então o que você está fazendo no exército dos Estados Unidos? Tive que aprender a lidar com essas etnias e nacionalidades. No mundo dos negócios não é diferente. Minha empresa se parece às Nações Unidas. Temos todos os tipos de nacionalidades. Temos 2.400 agentes, temos pessoas de praticamente todos os países. Temos praticamente todas as diferentes crenças, temos praticamente todas as diferentes culturas. O que quero dizer é que nós não trabalhamos apenas com um determinado tipo de pessoa. Eu posso trabalhar com todo mundo. O exército ensinou essa parte para mim. Lição número 11. Adaptação. O próximo ponto é se adaptar. Você está aprendendo a se adaptar à situação que você tem. E adaptar-se, às vezes, leva um longo tempo. Mas muitas vezes você não tem um longo tempo para se adaptar. Você tem que aprender a fazer isso rapidamente no mundo dos negócios, se você deseja se tornar um milionário. O mercado muda. O que você precisa fazer? Oh meu Deus, você viu o que aconteceu com o mercado? Se adapte. Oh meu Deus, temos um novo presidente, isso é tão assustador. O que vamos fazer? Esse homem é o pior de todos os tempos. Ou, essa mulher é a pior de todos os tempos. Oh meu Deus, se adapte. Meu Deus, viu o que aconteceu com o mercado de ações? Se adapte. Simplesmente se adapte. Oh meu Deus, aquele era o meu melhor cliente. Se adapte. Você não vai acreditar no que aconteceu, estamos nos mudando. Se adapte.
Você tem que aprender a se adaptar. O exército ensina a se adaptar e você vai precisar aprender isso no mundo dos negócios. Você precisa aprender a se adaptar sem reclamar. Número 12. Sobrevivência. Você tem que aprender a sobreviver com o que você tem. No mundo dos negócios, assim como no exército, você precisa aprender a sobreviver. Lição número 13. Independência. Eu aprendi a ser independente. Acho que um dos meus maiores desafios quando falo com homens jovens, especialmente na América, quando falo com homens jovens, é o quão dependentes eles são de sua mãe e de seu pai. O quão profundamente dependentes eles são. Dependem que outra pessoa faça tudo para eles. Fazer a cama, lavar as roupas. Em cada simples coisa, eles estão dependendo de outra pessoa para fazer. Isso não é nada bom. Eu apoio totalmente que esses jovens de 16, 17, 18 anos ingressem nas Forças Armadas por 1 ou 2 anos, se eles estiverem indecisos com relação ao que eles querem fazer com a vida deles. Vai ensinar muita disciplina. E mesmo que eu tenha servido o Exército dos Estados Unidos, eu sugiro a Força Aérea, porque fornece a melhor educação, assim como a oportunidade de, quando você sair, poder fazer muito mais coisas. Mas você pode servir a Marinha, fuzileiros navais, o que seja, certo? Independência hoje é muito difícil. Cortar o cordão umbilical de mãe e filhos, esse tipo de coisa, é tão difícil para algumas pessoas. O Exército ensina independência. Lição número 14. Estratégia. Tudo é sobre estratégia. O que você tem que aprender é qual estratégia adotar no mundo dos negócios. Você precisa ser estratégico. Lição número 15. Saúde. Você tem que se exercitar. Por quê? O que você vai fazer quando tiver um turno de 36 horas? O que você vai fazer? E se você estiver cansado? Bum! Você está morto. Sua unidade está morta. Então, o que você deve fazer se é um empreendedor? Você pode estar trabalhando mais do que nunca no próximo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você estiver cansado, o que acontece? Você está morto. O seu negócio para as atividades. Por quê? Porque você se cansou. E por que você se cansou? Porque você ficou acima do peso. Por que você ficou acima do peso? Porque você come fast food. Por que você comeu fast food? A sua desculpa é: eu sou empreendedor, não tenho tempo para preparar minha comida. Então você come fast food e você engorda. Não tenho tempo para me exercitar. Essa é a sua desculpa. Eu não tenho tempo para uma dieta adequada. Essa é a sua desculpa. Mesmo sabendo que você não precisa comer fast food, você não precisa comer doces, você não precisa tomar sorvete. Enquanto você come essas coisas, você perde a sua energia. Você pode subir escadas ao invés de usar a escada rolante. Você não tem que usar o elevador. Você pode se exercitar, pode preparar seu almoço. Você pode seguir uma rotina de exercícios. Isso é saúde. O exército envolve saúde. Os negócios envolvem saúde. Lição número 16. Preparação. Há muita preparação no exército, assim como há muita preparação no mundo dos negócios. Número 17. Paranoia. Você aprende sobre paranoia. O que vai acontecer se fizermos isso? Você precisa de uma quantidade saudável de paranoia. Eu costumo dizer em meus vídeos e escrevi no meu livro que apenas os paranoicos sobrevivem. No exército a paranoia é muito crítica. No mundo dos negócios a paranoia também é muito crítica. Eu estava conversando com um empresário que está operando um negócio que nesse momento fatura 20 milhões de dólares por ano. E ele está fazendo isso muito bem. E eu chamei ele num canto e disse: você parece um pouco animado demais. Eu só quero te dar um pequeno conselho. Quando você estiver muito animado, é aí que você deve estar mais paranoico. E ele olha para mim e diz: o que você quer dizer com isso? Eu disse: não fique muito animado, seja um pouco mais paranoico. Pense que amanhã tudo pode ser tirado de você. Seja mais paranoico. Ele disse: sim, essa é uma boa dica, Seja paranoico. Você precisa disso nos negócios também. Número 18. Ética no trabalho. E a próxima lição, e a última para mim, é disciplina. Se você não tem ética de trabalho, se você não tem disciplina, dê adeus ao mundo dos negócios. Adeus, literalmente. Você simplesmente não vai trabalhar como empreendedor. Se você quer ser um milionário e você não é disciplinado e você não tem ética de trabalho, isso não vai acontecer. E se você tiver sorte e faturar milhões, adivinha o que vai acontecer? Você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Você não quer trabalhar, ganhar dinheiro e então perder tudo. Você tem que ter uma forte ética de trabalho e você tem que ser disciplinado. Essas são as 19 lições. Dre era o nome do rapaz que fez esse pedido. Pedido respondido. Segue agora a sequência das 19 lições. Número 1. Gestão do caos. Número 2. Missão orientada. Número 3. Fazer muitas coisas com recursos limitados. Número 4. Ser multitarefa. Número 5. Trabalhar sob pressão. Número 6. Gerenciar riscos. Número 7. Casca grossa. Número 8. Tribo. Número 9. Liderança. Número 10. Lidar com outras culturas. Número 11. Adaptação. Número 12. Sobrevivência. Número 13. Independência.
Número 14, estratégia. Número 15, saúde. Número 16, preparação. Número 17, paranoia. Número 18, ética no trabalho. Número 19, disciplina. Espero que tenham gostado das 19 lições. Até o próximo áudio. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.